Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Estamos no ar, Laércio de Mello e professor Marlos Geronasso. Olá, meu amigo, tudo bem? Dobradinha de número? 32. 32, veja, uma boa novela para você. Acompanhe os nossos momentos anteriores e obrigado também a todos vocês que nos cumprimentam, saúdam, incentivam e querem e trazem sugestões para as dobradinhas, porque vocês são extremamente bem-vindos a cada instante para ter esse diálogo conosco. Vocês que entram no mundo do YouTube e vivem conosco essas dimensões da vida. Hoje, um tema quente, Laércio. Verdade. Professor Marlos, existe um problema dentro do nosso país que é o entendimento da nossa formação, como funcionam as esferas políticas. E por isso mesmo damos o nome para este encontro de, deixa eu ver aqui certinho, ó, os poderes no Brasil, a organização da nossa república. Como funciona? Os poderes no Brasil, a organização da nossa república. Como funciona? Pensa bem nisso. Imagine que você tem que escrever 20 linhas sobre isso? 20. Vamos trabalhar com um modelo de concurso mesmo, começando com 7 a 30 linhas. 7 a 30 porque o Exame Nacional pede 7 linhas, que é o concurso que menos pede, é um concurso de âmbito nacional, e os outros concursos, os mais variados, também trabalhando com 15, 18, 20, 22. Não há uma unanimidade nisso, mas são textos maiores, isso é uma verdade. Ou seja, exige que em 20 linhas ou 30, exige que o aluno tenha uma capacidade de conteúdo e de síntese ao mesmo tempo. A estrutura, bem lembrado, a estrutura permanece a mesma. A estrutura de um texto assim não muda. 20 Ele ou 30 precisa linhas. trabalhar, quando se pensa em estrutura de um texto assim, ele precisa necessariamente trabalhar, vamos pegar outra cor aqui, ele Mas precisa trabalhar... Aparecendo. Tá bom. Ele precisa trabalhar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é notório. Então, divide em partes iguais? Sim, mas ele pode trabalhar com um pouco mais de linhas no desenvolvimento, podendo ampliar dar o mais número corpo de parágrafos. Então, se ele trabalha com um parágrafo na introdução e com um parágrafo na conclusão, podem surgir Porque 30 dois linhas. parágrafos. Bom, vamos lá. 30 linhas, claro, se fosse iguais, seria 10 para cada uma, mas eu escrevo aqui 7 aqui e distribuo o restante para o Posso fazer em desenvolvimento. 2 parágrafos aqui também, não há problema. É possível, sim, Laércio. É Então, possível. vamos fazer o seguinte. Nós organizamos alguns dados para você pensar tanto para a introdução como para o desenvolvimento, daí depois a gente fecha, tá bom? Eu vou pedir para o Reginaldo colocar lá na tela algumas coisas para nós começarmos a pensar. Coloca lá, Reginaldo, então, por favor, esses dados aí, ó. Os poderes no Brasil, organização da nossa república. Então, o nosso país, uma República Federativa, lembrando que é República Federativa do Brasil o nome por inteiro. Este gráfico aqui é muito interessante, lá da página guia de direitos.org, uma página muito bacana, e eles fizeram um gráfico sobre os poderes em nosso país. Então, grava esta ideia. Veja que esse gráfico de pizza me dá a dimensão da divisão, entre aspas, quantitativa. Note que todos têm a mesma percentagem de poder neste gráfico, partindo aí do judiciário, do legislativo e do executivo. Então, professor Marlos, uma parte aí, antes de eu ir para outra, seguindo os slides, a introdução, o aluno trabalharia com a divisão de poderes e como que isso se concentra, quem tem mais, quem tem menos, se é que alguém tem mais. É fundamental, Lécio, justamente, é fundamental que na introdução desse tipo de tema, com esse tipo de tema, o aluno demonstre conhecimento histórico. Daí aquelas aulas de história dadas, as aulas de geografia, as aulas de sociologia são essenciais. Porque por intermédio dessas aulas ele vai retomar e vai trazer para todo leitor, corretor em si, a noção de que ele conhece a mudança que o Brasil teve no regime.
o regime monárquico para o regime republicano. Lembrando que o Isso se regime deu- monárquico começa em 1808 Isso, e segue até 1889, 89, quando o você tem Marechal a República. Deodoro A assume. República dos Marechais, a reflexão sobre Deodoro e sobre Floriano, e imperiosamente você se depara com o advento da República no final do século XIX. Essa demonstração de conhecimento é interessante na introdução. E a partir dessa demonstração de conhecimento, a divisão, como você bem coloca, em 3 partes, que são iguais a bem da verdade e independentes. São Iguais e iguais em termos de independentes. poder. Então eu tenho o executivo, eu terei o judiciário. É inclusive interessante deixar o judiciário no meio, porque a função do judiciário é a do equilíbrio mesmo, e o legislativo, mas partindo do pressuposto de que esses 3 poderes são harmônicos. Então, o aluno também precisa mostrar que ele compreende que, a despeito da independência, eles são harmônicos, eles não podem entrar em conflito, e é exatamente o oposto do que nós temos visto no Brasil. Legal. Nós temos isso, e enquanto nós estamos com essa pauta, justamente a PEC da Bengala, olhe com carinho, ela vem para a tona, ela surge à tona, mostrando a ingerência de um poder sobre outro na visão de Vamos fazer o alguns. seguinte, eu vou mostrar algumas coisas aqui, depois eu quero que você fale sobre a questão da ingerência de qual Dos poder, poderes, sim. sobre qual poder Exato. com a PEC da Bengala e por que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, Reginaldo, mais um, já vimos isso então, você mentalizou, tirou uma fotografia mental para nunca mais esquecer, tá aqui a fonte do gráfico, aí vem lá, executivo, é aquele formado então, presidente, gabinete e seus ministros, mas é claro que a figura do presidente, nesse caso, é o que prevalece. Agora, vai gravando algumas coisas aí. O presidente é eleito, ok? Direta. De forma direta. Ok? Agora, As né? pessoas que 7 votam. eleições, nós já falamos sobre isso. Coisa 7 nova. eleições. Apenas 7 vezes nós votamos. Então, estamos aprendendo, Próximo, tá aí isso aqui é simbólico, pessoal. Essa imagem aqui, eu já vou mostrar o complemento de tudo. Mas grava aí, ó, Palácio do Planalto. É onde trabalha quem preside esse país. Essa rampa aqui é muito simbólica, né? Eu sempre lembro do Collor, nessa rampa aqui, os conflitos com a população. Aliás, tanto Fernando Henrique, Collor... Pensando só para revitalizar isso também. José Sarney, porque Tancredo não assume, Isso. José Sarney. Depois de Sarney, Fernando Collor. Impeachment, Itamar. Depois segue Itamar, Fernando Henrique Cardoso uma vez, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. Daí nós temos o quê? Temos ainda a figura de Lula uma vez, 2 vezes, e agora Dilma uma vez, 2 vezes. Perfeito. Não é? Salvaguardando que, no caso de Sarney e Itamar, esses 2 não foram eleitos para suas funções, para a presidência da República. Ganharam o cargo. O Sarney e o Itamar eram vices que ascenderam ao poder. A Sarney por conta da morte de Tancredo, você sabe muito bem, e Itamar por conta do impeachment de Fernando Collor de Mello. Hoje, senador Fernando Collor de Mello. Ainda senador, tem 8 anos de mandato, né? Verdade. Então vamos lá. Seguindo o Reginaldo, por favor, saímos do Palácio do Planalto, vamos para o poder legislativo, que é aquele que tem uma função. Olha que maluco isso aqui. Isso é o mais importante, no meu ponto de vista, de leigo, entre aspas, eles têm que elaborar como que você vai viver, as normas da nossa vida, ok? Então, eles têm esta função. Em nosso país, o Poder Legislativo é representado, então, pelas câmaras dos deputados e pelo Senado. Relembrando, refrescando a memória, bem observado. Olha, essa imagem que bonita, né? Então, depois volta lá enquanto o professor Marcos comenta. O que nós temos ali? Para você que olha esse prato, né, aberto para o céu, o pavilhão nacional ali pertinho dele, ali é a Câmara dos Deputados, exatamente. O côncavo. O Câmara dos Deputados, representada assim, porque deve ouvir o povo, você tem 513 deputados federais. Representando o quê? Representando cada uma das unidades federativas de acordo com a quantidade de eleitores e de habitantes de cada estado. Ou seja, são diferentes as situações. Há estados que têm mais e há estados que têm menos. Existe uma proporcionalidade. Proporcionalidade de parlamentares, necessariamente. E alguns reclamam que mesmo aquele que tem mais proporcional
aquele que tem mais em número, não é o que tem mais Não, proporcional. exatamente. São Paulo é o que tem mais em número. Mas quando não você tem. faz uma comparação, o Amapá, Roraima, por exemplo, perde aí a proporcionalidade. Então, esse prato aberto é a Câmara dos Deputados. Já o fechadinho, que Esse fica aqui, do outro lado, o convexo. é o Senado. Então, hoje nós temos 81 senadores que representam os sábios. Normalmente, um senador é alguém que só pode ter 35, acima de 35 anos, então com determinada maturidade, e esse senador necessariamente é aquele sábio. Então, você tem alguns ex-governadores, alguns ex-ministros, alguns ex-presidentes que se colocam nessa posição aí exatamente, no Senado, administrando. Então, para que uma lei, você citava muito bem no slide, o Legislativo tem esse poder de mexer em tudo. Sim. Nós temos visto várias leis. Está em voga neste ano de 2015, saiba muito bem, a redução da maioridade penal. Está em discussão, sim. Então, isso é evidente. O projeto de regulamentação das terceirizações, do serviço de terceirização em atividades particulares, atividades fim e em empresas particulares. As empresas públicas mudou, o projeto caiu. E agora a PEC da Bengala, sem contar a Câmara votando recentemente até que, enfim, a regulamentação da lei dos trabalhadores em atividades domésticas, dentre outras coisas. Então, tudo isso é elaboração de leis. Claro que as duas casas precisam aprovar, a casa aqui e a casa aqui, ambas precisam aprovar. Mostra lá, Reginaldo, a isso, imagem. Depois disso, depois da aprovação das duas casas, vai para a sanção ou veto presidencial. Então, o que acontece nesse momento? Sobre essas propostas que citamos, redução da maioridade penal, o Legislativo pode votar a lei da redução da maioridade penal de 16 para 14 anos, mas a Presidência da República, aí entra o outro poder, o Executivo, já deixou bem claro que vai vetar. Perfeito, isso aí já tem Da mesma forma, aí você tem a harmonia dos poderes, mas nesse caso, o Legislativo, se houver o veto presidencial, isso pode acontecer, devolve para o Congresso Nacional, que apreciará o veto, se vai concordar ou não. Se não concordar, derruba o veto. Só um pouquinho, você falou aí, primeiro você falou em Senado, depois falou, só que depois você disse Congresso. Isso, ou seja, o Congresso é o todo. A união São dos 594 dois parlamentares. formando o Congresso. Quando somos dois, é que muita gente, quando ouve separado, pensa uma coisa e não relaciona quando ouve junto. E tem que relacionar, exatamente. É importante não usar a palavra, se eu usar Senado, Congresso e depois, quando os dois estão juntos, né, quando eles formam esse poder, o Congresso, a soma desses dois, eu preciso saber em que momento é que eles atuam. Exatamente. O Congresso tem uma situação diferente. Projetos podem nascer, só bem esse detalhe, né? Projetos podem nascer tanto no Senado quanto podem nascer na Câmara, mas ambas as casas precisam avaliar. Isso. Se nascer na Câmara, vai para o Senado, se nasce no Senado, vai para a Câmara. Ambas as casas precisam aprovar o projeto para daí submetê-lo ao Executivo. E os dois formam E nessa hora há uma desarmonia, pode haver uma desarmonia, e essa desarmonia ela é mediada pelo Poder Judiciário. Perfeito. Então, inúmeras vezes acontece isso. E o que se dizia sobre há algum tempo em relação ao Judiciário, que, sobretudo, em 2013, 2012, 2013, houve um momento em que o Judiciário parecia estar legislando, porque o Congresso Nacional ficou empacado, não fazia absolutamente nada, deixava projetos caminharem, e aí o que o Judiciário fazia? Transformava em lei efetivamente. Então, Judiciário, coloca lá na tela, por favor, o Reginaldo diz o seguinte, o Poder Judiciário é aquele que tem a capacidade de exercer julgamentos. Esses julgamentos se dão, olha que interessante, por meio de regras constitucionais e leis, regras ou normas, né? Que advém da onde? Do Poder Lá Legislativo. daquele que você acabou de ver, o Poder Legislativo. Simbolicamente, Aí, tá aí, Judiciário. né? Nós temos, Beleza. Essa imagem ela é muito linda, porque ela foge daquela tradicional, essa imagem de mármore aí na frente do nosso poder legislativo. Professor Marlos, você estava comentando sobre essa questão do poder judiciário interferir. Lembrando de um fato, eles não são, os outros dois que a gente falou anteriormente são eleitos. Esses dois não são eleitos. Não, são nomeados. São nomeados. O judiciário é nomeado. E anteriormente você citou a questão da PEC da Bengala, eu falei que agora seria melhor explicado. Por
quê? A PEC da Bengala tem algum conflito aí? Já que eles Tem. não são eleitos? Tem sim. O que acontece é que no Supremo Tribunal, por exemplo, quem nomeia é o presidente da República. Então, quem exerce o mandato tem essa possibilidade. Nomeia, claro, vai submeter às casas. A nomeação de um juiz para o Supremo dependerá também, a nomeação é feita pelo Executivo, mas dependerá da aprovação da casa. Foi o que aconteceu recentemente, no ano de 2014, com o ministro Fachin, que substituiu quem? Substituiu necessariamente ao ministro Joaquim Barbosa, Perfeito. que solicitou a aposentadoria precocemente. A PEC da Bengala é uma proposta de emenda constitucional que ampliará o tempo para a permanência dos juízes no exercício da sua função. Não é do seu mandato, não. O mandato dele é ad contínuo, ad eterno, né? Assim dizer. Enquanto ele estiver vivo, ele exerce a sua função com ônus e bônus dessa situação. Mas, do ponto de vista judiciário, como juiz da corte, ele tem um tempo. Quando passa esse tempo, ele se aposenta. Com a PEC da Bengala, esse período amplia muito o seu tempo de permanência e há juízes como o ministro Toffoli que poderão se aposentar agora com a PEC da Bengala só em 2040. E é o de 2040. seguinte, pensando bem, nós como cidadãos temos que rever isso. Por que alguém com tanto poder pode ser nomeado? E tem conflitos com os ministros do Fernando Henrique, um deles chama-se gavetador da República, tem problemas com o ministro Lula, tem problemas com o ministro Que da foram os própria presidentes Dilma. que nomearam, exatamente. Então, todos eles são questionáveis. Ninguém ali tem 100% aceitação. Você cita muito bem, porque um viés político dessa PEC, chamada pela imprensa como PEC da Bengala, é que Dilma Rousseff, até o final do seu mandato, até 2018, poderia nomear, sem essa PEC da Bengala, mais 5 nomes para... É um número gigante. Nossa, aí a corte, na verdade, se houvesse essa nomeação, se houver ainda, porque temos um percurso a percorrer, ela tornará os nomeados por Dilma e Lula hegemônicos no Supremo Tribunal. E, então, aqueles que dizem que isso não tem nada a ver, porque o jurista pode ter sido nomeado por um presidente, mas lá ele é isento e vai exercer o seu papel. O exemplo do Joaquim como Barbosa, magistrado foi nomeado maior. pelo Lula Foi nomeado por Lula, exatamente. E foi o que mais, entre aspas, vocês por isso julgou contra o PT. O viés político, né? Então, o viés político que é dado nesse sentido. Não deveria ser. A política, nesse momento em que ela distorce as coisas, ela jamais deveria permitir que o poder se colocasse dessa maneira, mas é o aspecto da República. Então, aí é curioso só que o Legislativo, hoje, conta com várias bancadas. Uma das mais famosas bancadas é a bancada evangélica, seguida de perto pela bancada da bala. São bancadas que se uniram para estender as suas visões de mundo. É o seguinte, tiramos o poder do presidente da República e damos para um grupo extremamente questionável e tudo mais. E que atrasou já esse país demais. Eu quero... Reginaldo, coloca essa imagem. Isso aqui, essa ideia é de Niemeyer, tá bom? Está aqui, então, o nosso Congresso, está aqui o Judiciário, está aqui a presidência da República. Como é que você sabe que é a presidência da República? Eu sei por causa da rua. Tá? Aqui não tem rua em frente ao Judiciário. Mas Niemeyer, quando pensou isso, note que forma um triângulo. E alguns dizem que ele copiou isso do Paraná, tá? Porque o Paraná é o primeiro lugar que tem um centro cívico com este formato. Exatamente. Esta praça aqui, ó... O Centro Cívico Paranaense é palco de bombas de efeito moral. Governo... o efeito moral. Seu Richa, mas aqui Carlos Alberto. O Niemeyer não colocou árvores aqui, eu já vi ele explicando, porque ele queria que o cidadão, ao chegar aqui, ao ter uma passeata por aqui, uma passada por aqui, conseguisse ter a dimensão do poder distribuído, que ele conseguisse entender o que é uma república. E como funciona. Esta imagem que você vê aí é extremamente simbólica. Tira uma fotografia mental disso e imagine o simbolismo que existe por trás da palavra república. E essa república, e essa imagem dá uma dimensão de que é pequenino, né? Necessariamente não é. Não, é gigantesco. Maravilhoso. Mas aí voltando, né? Dá para ver pelos carros, né? Para nós retomarmos aqui necessariamente o desfecho do texto. Para ir para a conclusão, né? Então, o que eu tive? A introdução, eu mostrei conhecimento histórico, eu tenho que mostrar.
eu tenho que apresentar o assunto. Eu não posso cair de paraquedas ali. Muito bem. Tenho que falar sobre o 15 de novembro. Depois, no desenvolvimento, eu rechearei com essas citações. Se eu puder atualizar da forma como nós atualizamos... Falando da PEC da leis Bengala, por recentes exemplo. E tudo mais, isso também agrega, não tenha dúvida. E na conclusão, qual é a conclusão? Cuidado com essa conclusão. Você não pode querer, nessa conclusão, você não pode trazer afirmativas como, por exemplo, tem que destruir esse sistema não presta, tem que ter outro melhor. Olha, esse sistema, ele tem uma harmonização, sim. O que se pode fazer numa conclusão é exigir e transformar esse sistema em algo melhor. Como é que você pode transformar? Você não pode nomear ninguém como juiz, mas você pode eleger para o executivo e você pode eleger para o legislativo. Consequentemente, se elegermos bem, as duas casas serão harmonizadas com a terceira casa. Teremos bons representantes, que é isso? A justiça, com toda certeza, Lécio. Bom, Aí ou seja, uma conclusão... a grande bronca é como chegar a bons representantes para que tenhamos uma república de verdade. Correto. Sem dúvida, amigo. Federativa plena. É isso que buscamos. E agora, a recomendação é que você faça esse texto. Trabalhe com 20 a 30 linhas, trabalhe, pense nesse concurso, nessa possibilidade e faça, sim, um bom trabalho. É isso que nós desejamos, Legal. Lécio. Pessoal, fechamos a conta aqui. Vejo vocês no próximo... Na Dobradinha. próxima dobradinha. Falou. Atualidades. Beleza? Falou. Até mais. Tchau, tchau.